Você já parou para questionar por que, mesmo fazendo tudo certo, o dinheiro continua escapando por entre os dedos? Talvez o problema nunca tenha sido a falta de esforço, mas sim um equívoco profundo sobre a realidade. Você foi ensinado a ver o mundo como sólido e mutável, e o dinheiro como um prêmio reservado aos poucos que se matam de trabalhar. Mas, e se nada disso for verdade? E se a verdadeira chave para a abundância não estiver no banco, mas no seu campo energético? O dinheiro não é algo que se conquista, é algo que você atrai quando está em sintonia com o fluxo da vida. Neste vídeo, você não vai apenas aprender sobre riqueza, você vai descobrir como se tornar a própria fonte dela. Comente abaixo: eu sou a frequência da abundância. Essa afirmação não é um desejo, é um reconhecimento. Ative agora esse novo campo. Você já ouviu falar de Jacobo Greenberg? Para muitos, ele era apenas um neurocientista mexicano. Para outros, um visionário que desvendou a ponte entre consciência e realidade. O que poucos sabem é que Greenberg foi um dos primeiros a propor que a realidade que vivemos é maleável e que é a mente quem a molda através de campos de informação que interagem com nossa percepção. Greenberg estudou não apenas o cérebro, mas a essência invisível da experiência, os estados vibracionais, os campos mentais e como a consciência humana interage com aquilo que chamamos de realidade objetiva. Segundo ele, o mundo ao nosso redor é reflexo direto do nosso campo interno. Isso inclui, é claro, nossa relação com o dinheiro. Ao lado dele, mestres como Neville Goddard e Ernest Holmes reforçaram uma ideia simples, mas revolucionária. Você não manifesta o que deseja, você manifesta aquilo com o que está alinhado. O dinheiro, então, deixa de ser meta e passa a ser resposta. Um espelho da sua frequência. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa sabedoria para reconstruir, passo a passo, o seu campo de prosperidade. Não para acumular riqueza, mas para lembrar que você já é o campo onde ela nasce. Você já sentiu como se a vida fosse sempre uma luta para dar conta? Como se o dinheiro só viesse quando você está no limite? Como se o descanso fosse um luxo que você precisa merecer? Se sim, saiba, você não está sozinho. E mais importante ainda, isso não é culpa sua. A verdade é que a maioria de nós foi criada em um ambiente onde o medo era a base da educação financeira. Não foi com má intenção. Nossos pais, avós, professores, todos estavam apenas repetindo o que também aprenderam. O mundo dizia: trabalhe duro, aguente firme, viva com pouco e agradeça por isso. E a gente aceitou, sem perceber, uma ideia silenciosa. Para ter algo bom, eu preciso sofrer antes. Essa é a raiz da escassez. Ela não está nas contas que você paga ou no salário que recebe. Ela mora dentro, num lugar mais sutil, onde vivem as crenças que você nem percebe que carrega. A escassez diz que dinheiro é difícil, que pedir é feio, que desejar mais é ingratidão. E quando você acredita nisso, seu coração se fecha. Você começa a se sabotar sem perceber. Adia decisões, rejeita oportunidades, duvida de si mesmo, se contenta com pouco. Mas aqui está o que quase ninguém te contou. Essa escassez não é verdade, é uma ilusão, uma lente suja que te ensinaram a usar para olhar o mundo. E como qualquer ilusão, ela desaparece quando você decide enxergar com clareza. Espiritualmente falando, você não foi criado para viver em falta. O universo não erra na criação. Você nasceu em abundância, conectado com uma fonte inesgotável de vida, de energia, de possibilidades. A escassez não é natural. O fluxo, sim. A vida respira expansão. Olhe para a natureza. Ela cresce, floresce, compartilha. Só os humanos aprenderam a conter, a controlar, a temer a fartura. Quando você se conecta com sua essência espiritual, percebe que não precisa mais carregar as crenças dos que vieram antes. Você pode honrar a história deles sem repetir a dor.
Você pode agradecer pelas lições, sem carregar as limitações. A cura começa quando você diz para si mesmo: eu não preciso sofrer para merecer. Essa frase tem poder, porque ela quebra o ciclo, ela planta uma nova semente, a de que é possível crescer com leveza, prosperar com paz, receber com gratidão. Você não está aqui para sobreviver, você está aqui para florescer. A escassez foi só um capítulo. Agora é hora de escrever outro, e ele começa assim, com permissão. Permita-se acreditar que é possível. Permita-se imaginar uma nova realidade. Permita-se receber sem culpa, sem medo, sem dor, porque o fluxo da vida, e sim, do dinheiro também, responde primeiro a quem se abre para ele. Você já sentiu que, por mais que se esforce, o dinheiro nunca parece suficiente? Como se houvesse sempre algo que escapa, que atrasa, que falta. Talvez você até ganhe, mas nunca consegue manter. E então vem o pensamento: eu devo estar fazendo algo errado. Mas e se o problema não for o que você está fazendo, e sim o que você está vibrando? A verdade espiritual é simples e profunda. O dinheiro não chega porque você força. Ele chega quando você sintoniza. Porque o dinheiro, em sua essência, é energia. Uma forma específica de frequência que responde ao que você emite, não ao que você deseja. Essa frequência não depende apenas de palavras bonitas ou de pensamentos positivos. Ela nasce do que você realmente sente em relação ao dinheiro. E aqui está a chave. Você pode desejar prosperidade, mas se no fundo sente medo, insegurança ou culpa, é isso que o seu campo está transmitindo ao universo. Pense como se fosse um rádio. Se você quer ouvir uma estação de alegria, não adianta sintonizar na frequência da tristeza. Com o dinheiro é a mesma coisa. Não adianta trabalhar mais se, ao mesmo tempo, você vibra escassez, preocupação, medo de faltar. O universo não responde ao esforço. Ele responde à coerência entre o que você sente, pensa e acredita. Quando você começa a olhar para o dinheiro como energia, tudo muda. Você deixa de vê-lo como algo separado de você, como um objeto escasso, e passa a perceber que ele é uma extensão da sua vibração interior. Quando você está em paz, conectado com a gratidão, com o merecimento e com a confiança, o dinheiro flui com mais leveza. Ele encontra caminhos para chegar, às vezes por meios inesperados, às vezes por sincronicidades, mas ele vem. E isso não é mágica, é espiritualidade aplicada, é lei natural, é fluxo. Como a água que procura sempre o caminho mais aberto, o dinheiro flui para quem está receptivo, disponível, presente. Então, como mudar essa frequência? Comece observando como você fala sobre dinheiro, como você reage ao receber, ao pagar, ao pensar em prosperar. Perceba onde há tensão, onde há julgamento, onde há medo. Em seguida, acolha esses sentimentos sem se culpar. Eles não são defeitos, são aprendizados antigos, mas você pode escolher outros sentimentos agora. Comece a se alinhar com a frequência da abundância através de atitudes simples. Agradeça cada valor que entra, por menor que seja. Honre cada pagamento como uma expressão de circulação. Imagine que o dinheiro está vivo e que ele sente se está sendo acolhido ou rejeitado. Quando você muda a sua vibração, você muda o seu relacionamento com o dinheiro. E quando esse relacionamento se transforma, o mundo ao redor responde. O dinheiro não é o destino, é apenas o espelho. E quando você se alinha com a paz, com a certeza e com a confiança, ele deixa de fugir e começa a se aproximar. Não como algo distante, mas como uma consequência natural do seu estado de ser. Muitas vezes, achamos que o bloqueio com o dinheiro está na mente. Mas há um lugar ainda mais profundo, onde a escassez se instala, no corpo. Porque antes mesmo de você aprender o valor de uma nota, o seu corpo já havia sentido o que era preocupação, urgência, tensão e medo em torno do dinheiro. Talvez você não se lembre conscientemente, mas o seu sistema nervoso se lembra. Ele registrou as expressões de cansaço do seu pai no fim do mês.
os olhares de ansiedade da sua mãe ao falar de contas, o silêncio da casa nos dias em que o dinheiro não dava. Tudo isso foi se somando. Foi virando um alarme interno que até hoje dispara toda vez que você pensa em crescer, em ganhar mais, em cobrar o que vale. É por isso que às vezes, mesmo com boas oportunidades na sua frente, algo dentro de você trava. Sua respiração encurta. Seu corpo se encolhe, você sente culpa por querer mais, você se sabota, adia, recua. E não é porque você não quer melhorar, é porque o seu corpo aprendeu que ter mais significa perigo. Esse aprendizado é invisível, mas real. Ele mora na tensão do maxilar quando você vai falar de dinheiro, no frio na barriga ao cobrar por um serviço, na vergonha de pedir aumento, no desconforto ao receber elogios ou reconhecimento. São respostas físicas, automáticas. Mas a boa notícia é, tudo o que foi aprendido pode ser reeducado. O primeiro passo é trazer o corpo para o processo de cura. Porque não adianta afirmar eu sou próspero se seu peito continua apertado, se suas costas continuam pesadas, se seu coração ainda dispara diante do dinheiro. O corpo precisa sentir que agora é seguro receber, crescer, prosperar. Comece com gestos simples. Quando pensar em dinheiro, observe sua respiração. Está fluida ou presa? Inspire devagar. Solte o ar com consciência. Diga para si mesmo, eu estou seguro agora. Repita isso nos momentos de tensão. Toque seu peito com a palma da mão e diga, eu estou abrindo espaço para o novo. Antes de dormir, imagine-se envolvido por uma luz suave, como se estivesse sendo acolhido por uma energia que diz, você merece. É seguro prosperar. Essa prática não é fantasia, é medicina vibracional. Você está ensinando ao seu corpo uma nova resposta. Aos poucos, você vai perceber mudanças sutis, mais confiança, mais clareza, menos medo. O dinheiro começa a deixar de ser ameaça e passa a ser um aliado. Você começa a relaxar diante da vida, e é nesse relaxamento que a abundância floresce. Lembre-se, o universo te responde pelo que você vibra, e o corpo é o seu primeiro transmissor. Cure esse canal, reescreva a história que ele carrega, e você verá, o dinheiro que antes parecia distante vai começar a reconhecer o caminho de volta para você. A espiritualidade nos ensina que tudo é energia, e a energia responde ao que repetimos com intenção. É por isso que os rituais são tão poderosos. Não porque sejam mágicos em si, mas porque criam um espaço de conexão entre você e o invisível, entre seu desejo e a realidade que começa a se formar. Quando você pratica um ritual com presença, está dizendo ao universo, eu estou pronto para receber. Está sinalizando que deixou de agir como quem implora e passou a agir como quem já está em sintonia com a abundância. E o melhor, os rituais mais poderosos são os mais simples. Porque não é a complexidade que importa, e sim a presença com que você realiza cada gesto. Vamos a 3 práticas que você pode incorporar a partir de agora. A primeira é o ritual da circulação. Pegue uma pequena quantia de dinheiro, algo que você possa oferecer sem medo. Não precisa ser muito, o essencial é que tenha significado. Entregue esse valor a alguém. Pode ser uma doação anônima, um presente inesperado, ou até mesmo uma gentileza financeira. Mas faça isso em silêncio, com o coração aberto. Enquanto entrega, pense, eu libero com confiança, porque sei que tudo o que dou retorna multiplicado. Esse gesto simples comunica ao seu campo energético que você confia no fluxo da vida, e o fluxo responde a quem confia. O segundo é o ritual do recebimento consciente. Toda vez que você receber dinheiro, um pagamento, um presente, um valor inesperado, pare por alguns segundos. Segure esse valor nas mãos, nem que seja simbolicamente. Feche os olhos e diga, obrigado, universo, eu recebo com amor. Eu permito que a abundância cresça em minha vida.
Esse momento de gratidão é mais do que um agradecimento. Ele é um sinal vibracional de abertura. O terceiro é o ritual do reservatório da abundância. Escolha um envelope, um pote ou uma caixinha especial. Toda vez que entrar dinheiro, separe uma pequena parte, mesmo que seja 5% ou 10%, e coloque nesse lugar sagrado. Não é para emergências, não é para contas. É para a energia da abundância. É para o seu inconsciente entender que você tem mais do que o necessário, que você opera a partir do transbordo, não da falta. Esse gesto vai aos poucos reprogramando sua vibração para o eu tenho e não para o eu preciso. Esses rituais são convites, portais de reconexão com o que sempre foi seu por direito, a fluidez da prosperidade. Faça com intenção, com amor, com fé. Você não está apenas movimentando dinheiro, você está movimentando energia, abrindo caminhos, reconfigurando sua presença vibracional no mundo. E lembre-se, o universo não ouve palavras, ele sente frequência. Quando você vibra confiança, generosidade e gratidão, a resposta é inevitável. O fluxo se ativa e o que parecia distante começa a chegar. A maioria das pessoas vive esperando um sinal externo para se sentir em paz. Espera o dinheiro entrar para relaxar. Espera o salário cair para respirar. Espera dar certo para, enfim, acreditar. Mas o universo não funciona assim. Ele não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra como verdade no agora. Viver no fim é um ensinamento profundo, popularizado por Neville Goddard e muitas vezes mal compreendido. Não se trata de fingir que tudo já está resolvido. É sobre entrar na frequência de quem já está vivendo aquilo que deseja, mesmo que os olhos ainda não vejam. É se posicionar internamente, no lugar da certeza, da confiança e da paz. Imagine o seguinte: como você se sentiria se sua vida financeira já estivesse em equilíbrio? Se você acordasse sabendo que tudo está fluindo, que as contas estão pagas, que há segurança e liberdade, como seria o seu olhar, sua respiração, sua energia? Agora, respire fundo e sinta isso por um instante, mesmo que seja simbólico. Esse sentimento, por mais sutil que pareça, é a semente da nova realidade. Quando você cultiva essa sensação diariamente, está dizendo ao universo: é aqui que eu escolho habitar, é aqui que eu pertenço. Essa prática não é mental, é vibracional. Não adianta apenas pensar positivo, é preciso sentir como se já fosse real. E não se trata de se enganar, mas de se alinhar, porque energeticamente, a realidade se forma a partir daquilo que você sustenta como verdade no seu interior. Você pode praticar isso todos os dias com um exercício simples. Antes de dormir, feche os olhos e imagine sua vida financeira resolvida. Visualize detalhes, o lugar onde você vive, as escolhas que faz com tranquilidade, os gestos simples de quem vive com fartura, como comprar algo sem olhar o preço ou ajudar alguém sem medo de faltar. Mas mais do que imaginar, sinta. Sinta o alívio, a gratidão, a liberdade. Sinta como se já estivesse acontecendo. Porque para o seu campo vibracional, isso é o que importa. Ao repetir essa prática, você começa a construir dentro de si uma nova base emocional. E essa base cria um campo magnético. Aos poucos, sua realidade começa a se ajustar ao novo estado que você está emitindo. As oportunidades surgem, as portas se abrem, a sincronicidade aumenta. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. Viver no fim é confiar antes de ver, é agradecer antes de receber, é relaxar antes de conquistar. E quando você vive assim, o universo não tem escolha a não ser responder, porque ele não entrega para quem pede com medo, ele entrega para quem vibra com fé. Existe uma diferença profunda entre quem espera e quem se posiciona, entre quem pede ao universo como quem implora, e quem se abre como quem já sabe que é merecedor. Essa diferença é o que chamamos de soberania energética.
Soberania não é arrogância, é presença, é maturidade espiritual. É quando você deixa de buscar o dinheiro como quem corre atrás de algo escasso e começa a perceber que o verdadeiro poder está dentro de você, porque você é o canal por onde a abundância se manifesta. Por muito tempo, fomos ensinados a buscar fora, a obedecer regras externas, a esperar validação, a nos adaptar, a sobreviver. E com isso, passamos a nos sentir pequenos diante da vida, esperando que algo ou alguém nos liberte, nos reconheça, nos salve. Mas a espiritualidade verdadeira nos lembra: nada fora de você tem mais autoridade sobre sua vida do que a sua própria vibração. Quando você assume sua soberania energética, você para de viver como pedinte e começa a viver como co-criador. Você deixa de reagir aos altos e baixos do mundo financeiro e começa a emitir uma presença estável, firme, conectada. Você entende que não é o saldo no banco que define sua paz, mas sua paz que influencia o que aparece no banco. E aqui está o segredo. O universo responde a quem está firme em sua identidade vibracional. Ele não entrega prosperidade como prêmio. Ele espelha estados internos com perfeição. Se você vibra dúvida, ele responde com incerteza. Se você vibra escassez, ele confirma falta. Mas se você vibra presença, confiança, gratidão e valor, então ele te reconhece como fonte e tudo começa a fluir a partir disso. Você não precisa mais pedir por abundância como quem está em dívida espiritual. Você pode, a partir de hoje, declarar com amor: eu sou parte do fluxo, eu sou o lugar onde a prosperidade se manifesta. E isso muda tudo. A verdadeira soberania começa nas pequenas escolhas. Quando você para de se desculpar por querer mais. Quando você cobra o que vale com amor e respeito. Quando você diz não ao que já não te representa. Quando você honra seu tempo, sua energia, sua intuição. Ser soberano é viver com dignidade vibracional. É saber que você não precisa competir, implorar, justificar. É confiar que o que é seu não será negado e que o universo sempre responde a um coração em paz. Não porque ele é bom ou justo, mas porque ele é espelho. A partir de hoje, pare de esperar o dinheiro como quem pede permissão. Caminhe como quem já é o templo da abundância. E então, tudo ao seu redor começa a reconhecer isso também. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Não é só uma nova informação, é uma nova vibração que começou a nascer. Você percebe que não precisa mais lutar por migalhas de abundância. Você pode simplesmente voltar a ocupar o espaço que sempre foi seu. Esse vídeo não é sobre promessas, é sobre lembrança. Você não veio ao mundo para apenas sobreviver. Você veio para criar, para transbordar, para ser canal daquilo que deseja ver no mundo. Agora é o momento de escolher, continuar vibrando como quem espera, ou começar a agir como quem já é. E tudo começa por um pequeno gesto, um passo com consciência, um ritual feito com fé, uma escolha feita com verdade. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, a cada semana, você encontra reflexões, práticas e inspirações para te ajudar a viver com mais alma, verdade e abundância. E escreva nos comentários: eu sou o canal. A abundância flui através de mim. Essa frase é uma semente energética. Declare, sinta, viva, porque a prosperidade que você busca já está buscando por você.